Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque o Senhor tem uma palavra para cada coração. Ele nos mostra na sua palavra como muda a nossa visão ao nos convertermos ao Senhor. De forma extraordinária. Incrível como as mudanças são visíveis, completamente perceptíveis. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Atos, capítulo 9. É bem conhecida essa mensagem, mas a Bíblia é manancial de águas vivas que nunca se esgota. Glórias a Deus. Pois é, fala de Saulo, ou Paulo. Vamos aprender muito, muito com ele. Que história, meu Deus, que coisa linda demais a conversão desse homem. A transformação tão clara que nós vemos nele. Glórias a Deus. Assim, o Espírito Santo quer que seja comigo e com você. Que todos possam captar a nossa mudança. E cada um saiba o quão é valioso servir a Deus. É a melhor coisa que existe. Não há nada que se compare à paz advinda da salvação eterna. Nada. Nenhum prazer. Nenhuma glória deste mundo se compara. E Paulo viveu isto. Glórias a Deus. E Saulo, a Bíblia diz aqui no título, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. O que é que Saulo ia fazer em Damasco? Já parou para pensar? Ele ia fazer algo completamente diferente do que aconteceu com ele. É assim que Deus faz. Cada um tinha seus planos, seus projetos. Quando Jesus chega, a gente vê, constata que o maior projeto de todos os tempos, eternamente, é a presença dele. É a nossa prioridade. É o nosso amor maior. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Pois é, já parou para pensar? Essa seita aqui, da qual a Bíblia está falando que Paulo queria pegar os integrantes da seita, eram os cristãos, os servos de Deus. Então, por favor, Paulo não era um homem contra Deus, ao contrário, ele era tão a favor do reino de Deus que ele não aceitava outro nome ser glorificado. Então, quando ele viu a propagação do Evangelho, o nome de Jesus sendo exaltado, ele, é claro, ele depreendeu que era uma seita e que estava indo contra Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Aí ele começou a combater aquela seita, entre aspas, que nós sabemos que, na verdade, é a igreja de Deus que estava ali louvando a majestade santa, expandindo o evangelho entre as nações, entre tantas pessoas. Pois é, então, Paulo aqui ele estava totalmente revoltado contra aquela seita. E a Bíblia diz que ele pediu cartas para Damasco.
para, chegando lá, encontrasse pessoas, né, que seguissem a seita, que ele iria com certeza prender e outras coisas mais, que não ficava só na prisão, o sofrimento era imenso. Pois é. Antes de nós começarmos essa palavra propriamente dita sobre a conversão de Saulo, eu gostaria de falar sobre o nome de Saulo. Saulo e Paulo, é bom que a gente saiba que às vezes a gente ouve tantas coisas, muitas vezes as pessoas até pregam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo porque ele se converteu. Não foi nada disto. Saulo é um nome judeu. Paulo era, claro, judeu, da tribo de Benjamim, era fariseu, era membro do Sinédrio. E ele também tinha nacionalidade romana. Então, o que é que aconteceu? O nome dele em romano é Saulo. É Paulo, em romano. Então, quando lá no livro de Atos 13, versículo 9, quando Paulo foi pregar, fazer a viagem missionária entre os gentios, aí Lucas, que escreveu Atos, diz o quê? Saulo, também chamado Paulo, porque Paulo era o nome dele romano, que era melhor para o relacionamento com os gentios. Porque Paulo tinha também, né, ele tinha ascendência romana da parte do pai dele. Então nós sabemos que aqui não é, por favor, não é que o Saulo era um nome judeu, entenda. Paulo era um nome romano. Paulo eram dois nomes diferentes. Um, em judeu, era Saulo, em romano era Paulo. Mas não foi mudado porque ele se converteu ao Senhor. O que mudou nele não foi o nome, foi o interior completamente, foi a mente, a visão de Deus. Se alargou completamente. Então, tem muitas pessoas que até querem mudar o nome quando se convertem, dizem que Deus mudou o nome, amém. Cada um tem suas experiências próprias com Deus. Mas o mais importante é a nossa mudança interna. Não adianta nada que seja externo. Não atrai o Senhor. Não toca o coração de Deus. Mas o que está dentro de nós, aí sim, chama a atenção dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui Paulo, ele estava ali totalmente voltado para aquela obra de prender o povo de Deus, que ele, na verdade, pensava que estavam contra, que o povo estava contra Deus. Pois é, vamos ver o que aconteceu aqui, que Paulo era muito zelador da lei. Então, qualquer coisa que acontecesse para infringir a lei, ele não aceitava de forma alguma. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Glórias a Deus por esse momento que Paulo teve tão incomum na presença de Deus, que mudou o destino dele eterno. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu uma voz que lhe dizia, a Bíblia diz aqui que o cercou um resplendor de luz do céu, não foi algo terreno. As coisas terrenas são muito limitadas, são muito
tipo assim, esperadas. Não são surpreendentes. Mas o que vem do céu, meu Deus, é impactante sempre. É marcante. Pois é. E ele disse: Quem és, Senhor? Ele reconheceu que não era da terra aquela voz. E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Já pensou? Meu Deus do céu. Ali era um vaso de Deus mesmo, viu? Que Deus ia usar com poder e glória nessa terra. Louvado seja Deus para sempre. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos entender, eu queria que a gente vai entender o que é esse versículo 5, que quer dizer, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque a Bíblia, né, a gente tem que não só ler, mas por isso que é bom Jesus falou o quê? Medite nas Escrituras. Ou seja, estude, gaste tempo. Porque quando a gente lê correndo, a gente não assimila nada. Mas quando a gente lê com calma, né, querendo gastar aquele tempo na presença de Deus, a gente vai compreender melhor. E o Espírito Santo vai estar bem pertinho de nós para nos ajudar. Pois é, vamos entender o que é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões que Jesus disse a Paulo. Ou seja, Saulo, né? Mas Paulo. Pois é. O que é recalcitrar em primeiro lugar? É desobedecer, é se obstinar, é enfrentar, confrontar, não ceder. Então, se rebelar. Então, Deus estava dizendo, duro é para ti se rebelar contra os aguilhões. E o que é aguilhão? Pois é, vamos saber. Porque Jesus sempre usa algo, eu sempre digo isso, algo físico para mostrar as verdades espirituais, algo que as pessoas conhecem. Não precisa você ser letrado nem douto, nada disso para você entender o que Jesus fala na Bíblia. Tem partes que são, meu Deus, que são coisas que ele fala: rede, mar, peixe, pérola, casa, cidade. Quem não sabe o que é isso? Né? Pois é. O que é aguilhão? É uma espécie de espeto que os carroceiros usavam para, com o qual eles prendiam o gado para puxar a carroça. Ou seja, quando havia um boi muito bravo, que ele era rebelde, recalcitrante, ele ia sofrer as consequências da sua insubordinação. O que ia acontecer com aquele boi? Ele ia se ferir mais. Você se lembra um ditado que diz aí, que quando eu estava meditando nisso, sempre que eu medito nessa palavra, eu me lembro desse ditado que diz, dá murro em ponta de faca. O que vai acontecer? A pessoa só vai se ferir, não vai resolver nada. Então, só vai piorar a situação. Então, por isso que Paulo ia sofrer, aquele boi, quando ele ia sofrer os ferimentos decorrentes da sua insubordinação. Então, Deus estava dizendo assim, olhe, Paulo, você está resistindo em pretender que se acabe a pregação do Evangelho. Você não vai muito longe. Você vai sair prejudicado. Por isso que o Senhor diz aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois é, quantos perseguem a Jesus, hein?
Quantos já perseguiram tanto e se converteram ao Senhor? Meu Deus! Depois a pessoa se lembra de tanta coisa que fez. E dizem, meu Deus, por que eu não me converti antes? Porque não é fácil. Quando a gente se converte, a gente vê quanto fomos ignorantes, quanto fomos muitas vezes até duros para com Deus, porque Ele estava a nos chamar há muito tempo, mas estávamos preocupados com a vidinha aqui na terra e não nos sensibilizamos pelo seu chamado. Pois é. Então, Paulo, ele estava incapaz de perceber o óbvio, ele estava perdido, ele estava louco para conseguir comprovar que as verdades dele eram corretas. Mas quem ousa erguer-se contra o Senhor? Então, o Senhor diz aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta se levantar contra quem é maior e melhor do que nós. Só vai piorar a situação. Nada vai ficar bem. Você já parou para pensar, trazendo para a nossa vida hoje, quantas vezes desobedecemos a Deus e vimos que depois vimos que só fez nos prejudicar? Que se voltasse o tempo não teríamos feito daquela maneira. Porque recalcitramos contra os aguilhões. Aí sofremos. Mas Paulo só entendeu isso depois. A mesma coisa de mim e de você. Mas o importante é chegarmos a essa conclusão. Olha, eu estava fazendo isso, eu estava desobedecendo, mas não faço mais. O importante é isso. É cair em si, entender isso, que ele merece ser obedecido. Glórias a Deus. Então, Paulo, ele era ali, Jesus estava retratando Paulo como um boi bravo, que mesmo ele fazendo todo o esforço, ele não ia conseguir prevalecer contra quem ele estava ignorantemente perseguindo. Não adianta, ele estava perdendo tempo ali. Não adianta. Louvado seja o nome santo do Senhor. O boi só consegue quando a Bíblia diz dura é para te recalcitar contra os aguilhões, quando o boi se levantava contra o aguilhão, ele só se feria mais. Então Deus aqui queria dar o quê? Uma parada no nosso irmão Paulo, uma parada nele, para ele começar uma outra vida completamente diferente. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós não recalcitremos contra os aguilhões. Deus falou, Deus determinou, está na Bíblia escrito. Vamos fazer tudo, vamos negar nós mesmos para podermos cumprir a Bíblia Sagrada. Porque se assim não o fizermos, só será sofrimento e ferimento em nós. E pode parecer até que está tudo bem, que vai tudo se ajustar ali, mas vai tudo dar errado. Só dá certo quando a gente obedece a Deus, somente. E, por favor, isso não é alienação, em nome de Jesus. Isso é separação do mundo. Isso é consagração a Deus. É diferente.
Glórias ao nome santo do Senhor. Paulo estava ali resistindo inutilmente. Pois é. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Mas o importante é quando a pessoa ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Paulo estava se levantando contra o povo de Deus. Mas tem outros tipos de pecados. Tem muitas outras coisas que são feitas por pessoas que ainda não servem a Deus. E que elas pensam que está tudo bem, que não tem problema, que é normal, que a vida é essa, que o mundo tal. E elas têm as suas próprias convicções e filosofias vazias completamente. Mas o mais importante não é o que elas fizeram ou estão fazendo, é o que elas farão após ouvir a voz de Deus. Como está a nossa vida a partir do momento que nos convertemos ao Senhor? Já mudamos? Somos pessoas melhores? Nós conseguimos perceber isso claramente em nós? Como está o nosso palavreado? Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos atos? Quando, independentemente de ter pessoas ou não nos observando. Quem somos realmente? Uma coisa é quem éramos, quando estávamos longe de Deus. Falhamos muito, erramos muito. Mas outra coisa é quando nos convertemos ao Senhor. A partir deste momento, somos novas criaturas, porque o Espírito Santo habita em nós. Não somos mais como antes. Não é possível ser igual a antes. Quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós, é incrível. Mas eu já era uma pessoa boa e tudo. Graças a Deus que você tinha já esse coração, já tinha já esse interior. Mas eu tenho certeza que você está bem melhor. Absoluta certeza. Porque quando Deus entra em nós, é para fazer transformações estruturais. É incrível. Ele faz um trabalhar, meu Deus, que não existe ninguém capaz de imaginar fazer. A verdade é essa. Pois é. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Pois é. Deus, Jesus é tão lindo. Ele mostrou a Paulo, ele retratou Paulo como aquele aguilhão, por causa da rebeldia em parar, por causa da obstinação em continuar se levantando contra os servos de Deus. E aqui, meu Deus, o que queres que faça, Senhor? Meu Jesus Cristo. E Jesus respondeu, meu Deus. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. As coisas de Deus são sobrenaturais, nem todos podem ver, nem todos sentem, nem todos compreendem. Por isso que às vezes você tem alguma experiência com Deus, você tem que ter muito cuidado ao você relatar às pessoas. Tenha cuidado,
Porque a maioria das pessoas não crê, entendeu? Acha que são pensamentos, que são emoções, devaneios, entendeu? Então, é ruim que vai, né, fragiliza aquela pessoa que teve aquela experiência. Então, procure pessoas espirituais, se você quiser compartilhar. Se quiser, você tem que ter prudência demais. Coisas espirituais, você não pode misturar com as materiais. Ah, porque eu gosto muito daquela pessoa, eu vou contar tudo. Cuidado. Você pode gostar da pessoa ser sua amiga, o seu parente, tal, mas aquela pessoa ali, às vezes, é uma pessoa natural, ela não vai entender as coisas de Deus. Ela vai, muitas vezes, dar risada de você, achar que você está delirando, como o rei, aquele rei Festo disse que Paulo estava delirando, que as muitas letras estavam fazendo Paulo delirar. Então, a gente tem que ir devagar. Glórias a Deus. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Meu Deus, ficou cego, sabia? Pois é. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Vamos entender aqui um pouco. Quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo me falava sobre uma nova visão. Incrível, né? As pessoas falam que Deus mudou o nome de Paulo. Não. Deus deu uma nova visão a Paulo. A visão de Deus é diferente. Deus sempre quer fazer algo dentro do homem. Tem muita gente que se converte, né, que no primeiro dia ela já muda totalmente. Muda suas vestes completamente, faz aquela mudança radical logo no primeiro dia. Amém. Se for de Deus isso, se vier acompanhado de uma mudança interior completa, amém. Mas se não for, é emoção. Depois a pessoa vai se arrepender daquilo. Porque Deus não trabalha com emoção. Tem gente que é uma mudança externa só. Deus não quer isso. Deus quer dentro de nós. Porque o que nós vamos levar para a eternidade não é o que está fora. O que está fora nem no céu vai entrar. Não entra. Essa carne aqui não presta para nada. Ela vai ser glorificada, transformada. Então, o que nós vamos levar para a eternidade é o que está dentro de nós. O que está fora é carcaça. A gente cuida, a gente se trata, mas durante a nossa vida aqui na Terra não vai prestar para nada na eternidade. Nada. O nosso exterior não vai prestar para nada em relação à eternidade. Pois é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Paulo aqui, ele esteve sem ver 3 dias, não comeu nem bebeu. Ele já começou jejuando, começou bem. Oh, glórias a Deus. Todo crente começasse assim, jejuando. Tem crentes que têm muitos e muitos anos. Meu Deus, não sabe nem o que é jejum. Pelo amor de Deus, nós temos que obedecer à Bíblia. O jejum não é um fardo pesado. O jejum não é jugo de homem, não. O jejum é um ensino de Jesus Cristo. Ele deixou para a gente incrível, né? A medicina agora descobriu, porque ninguém cria nada, só descobriu que o jejum é excelente para a saúde. E é verdade. Nosso corpo é uma máquina. Já pensou trabalhar incansavelmente sem parar um pouco para descansar essa máquina?
Já parou para pensar? Ela cansa. Só comida, só calorias entrando. E geralmente são carboidratos ruins. Imagine. Pois é. Vamos lá, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Já parou para pensar? Estava orando. Olha o que Paulo está nos ensinando. Mudou a visão, aquela visão velha ficou cega, não presta para nada a visão antiga, é verdade. Os ensinos que ele teve do Torá, do Velho Testamento, amém, estariam dentro dele, mas as escamas, tem que botar para fora. Quando você come um peixe, você come escama, tem que se despedir delas, não é isso? Pois é. E aqui ele está nos ensinando aqui também orando. Outra coisa, olha que ensino de um recém-convertido. Eita Deus! Deus está falando. Agora vamos ver se a gente vai recalcitrar contra os aguilhões ou vamos obedecer ao Senhor. Até quando nós estamos ouvindo uma palavra dessa, sabia que Deus está falando conosco para a gente obedecer aquela palavra? Fazer daquela maneira? É incrível. Porque entenda, a palavra de Deus não é só para a gente ouvir e dizer assim, poxa, que bênção. Mas é para a gente pensar assim, o que Deus quis falar comigo? Qual é a mensagem para mim que Deus está dando? Qual é? O que Deus quer de mim com essa palavra? Pois é, Deus quer te edificar, te fortalecer. Né? Deus quer abrir seu entendimento espiritual, seus olhos espirituais. Deus quer isso. Mas Deus quer que seja uma prática a palavra dele na nossa vida. Está entendendo? Que não seja só uma teoria, mas tem que acontecer na minha vida e na sua, o que está escrito na Bíblia. Paulo fez o que aqui? Mudou a visão. Amém. Jejuou. Amém. Estava orando. Amém. Tem tudo a ver comigo e com você. Pois é. E numa visão, olha outra coisa aqui mais, viu? Ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Já estava tendo visão, Paulo. Olha, uma nova visão, jejuando, orando, estava tendo uma visão. Ele viu Ananias entrando lá e pondo a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Já pensou? Que experiência? Vou contar algo a vocês aqui rapidinho. Quando eu me converti, por isso que eu sempre tenho cuidado de alertar as pessoas, suas experiências espirituais, vigie muito com quem você vai compartilhar, porque muitas vezes Deus até faz cessar. Porque quando eu me converti, claro, eu não tinha sabedoria, assim, eu não tinha sabedoria, assim, aquela experiência. Então, Deus me dava sonhos, eram tão profundos e tão reais, que todos os sonhos que eu tinha, todos se cumpriam na íntegra, como eu sonhava. É incrível. Engraçado que uma pessoa da minha família disse a mim, jogue na loteria, porque você vai ganhar. Eu disse, não, nós não podemos misturar as coisas espirituais com as materiais, porque as coisas materiais corrompem as espirituais. E a Bíblia diz, no meio do meu povo não haverá prognosticadores. Por isso que nós não podemos fazer jogo.
por isso, que a Bíblia determina isso, que não façamos. Então eu comecei a contar as pessoas. Eu tinha sonhos, foi muito forte, meu Deus. Sonhos reais, eu tinha visões reais de tudo que ia acontecer. E eu contava. Eu não tinha nenhuma sabedoria. Passou um tempo, não sei, 1 ano ou talvez 2 anos, e Deus cessou de mim isso. Porque eu não tinha sabedoria. Eu contava de tão alegre que eu ficava, querendo que todo mundo participasse. E muitas pessoas, claro, depois eu vim ver, com experiência espiritual, não acreditavam, achavam que era bobagem, ou seja, subestimavam as coisas sagradas, santas de Deus, as pérolas de Deus. Então, eu vim recobrar isso de Deus depois de muito tempo. E realmente eu pedi perdão a Deus, meu Deus, me perdoe, porque sabe quando você conta assim com alegria as pessoas, as coisas de Deus, mas mesmo as coisas de Deus, cuidado. Você quer compartilhar as coisas de Deus para as pessoas? Quer? Você tem essa vontade? Compartilhe a palavra de Deus. Mas os seus segredos espirituais não compartilhe. Porque Deus pode fazer cessar isso. Ele fez isso comigo. Eu vivi isso muitos anos. Muito depois. E vou lhe dizer mais aqui. Nunca mais veio como era no começo. Hoje acontece, claro que sim, pela misericórdia de Deus somente. Mas não é igual. Não é daquela forma tão profunda e intensa. Não é. Porque nem todos entendem as coisas de Deus. Então, para que a gente servir, colocar as coisas de Deus para servirem de zombaria, de escárnio? Às vezes a gente nem sabe, as pessoas por trás, elas zombam das coisas de Deus. Pois é. E respondeu Ananias, todo mundo tinha medo de Paulo, muito medo, que ele era uma alta autoridade. Você viu que quando mataram Estevão, ele segurou as roupas de Estevão. Não é isso que diz? Pois é. Quem segurava era a maior autoridade que existia ali. Aqueles subalternos que entregavam a autoridade. Então, Paulo, está entendendo? Todo mundo, claro, tinha medo dele. Quem é que ia acreditar que Paulo mudou assim tão radicalmente? Tinha que ser Deus falando, senão. E respondeu Ananias. Desculpe. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Ele tinha poder para prender qualquer pessoa que invocasse o nome de Jesus. E hoje eu estava, antes até de Deus me dar essa palavra, eu estava pensando que só Deus sabe o que será do nosso país no futuro. Se não será assim, como muitos países que ninguém pode pregar o evangelho, que tem que ter igrejas subterrâneas, a Bíblia não pode ser pregada, nem comprada, nem distribuída, que há até mortes. Temos que estar preparados para isso. Eu não sei, mas sempre me vem que vão acontecer muitas coisas nesse país. Muita destruição vai acontecer pela iniquidade do povo, que está cada dia pior. E vai também haver muitas coisas para prejudicar os que servem a Deus. Mas Deus tem os Saulos dele, os Paulos, para sofrer pelo nome dele. Deus tem. Porque nós
A verdade é essa, eu estava pensando muito forte isso. Porque, né, Deus, nós somos provados todos os dias. Mas pode chegar um momento que tenhamos que ser provados com a nossa própria vida. Será que amamos o Senhor para darmos a nossa própria vida por amor a Ele, para não negar o nome dEle? Pode acontecer isso, sabia? Hoje me vinha muito forte. Eu não estou falando aqui quando o anticristo assumir esse mundo, não, viu? Porque quando ele assumir na grande tribulação, a igreja de Deus não estará aqui nesse mundo diabólico, de forma alguma. O Espírito Santo não estará aqui. Eu estou falando antes disso tudo acontecer. Temos que estar preparados. Qual o tamanho do nosso amor a Deus? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você sabe que Paulo foi decapitado. Por quê? Pelo nome de Jesus. Ele não disse? Eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Literalmente aconteceu isto. E nós estamos preparados para isso? Será? Glorificado seja Deus. Temos que acordar do sono da indolência, enquanto é tempo. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Já parou para pensar aqui? Olhe bem o que aconteceu. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nova visão, novamente de Paulo, novamente jejum, oração, visão espiritual, olha aqui mais, cheio do Espírito Santo. Viu que exemplo para mim, para você, para um recém-convertido, cheio do Espírito Santo. Paulo tinha todos os dons, cheio, meu Deus. Que coisa linda. É muito forte a história de Paulo, meu Deus, é lindo demais. Meu Deus. Ele diz assim, ó, coisa que eu acho lindo, ele diz assim, eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Sabe o que é essas coisas? Era a honra que ele tinha, era o valor que ele tinha diante das pessoas. Ele era benquisto na sociedade romana e judaica. Depois que ele se converteu, ele passou a ser odiado, ele passou a ser uma caça para aqueles homens que queriam de qualquer maneira destruir, por causa do nome de Jesus. E levantando-se, foi batizado. Louvado seja Deus. Pois é, não adianta resistir à voz do Espírito Santo, porque se resistir, a coisa vai piorar muito. Mas quando obedecemos à voz dele, ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele opera poderosamente. Ele faz maravilhas na vida e através da vida daquele que foi transformado pelo seu poder. Só depende do homem. Louvado seja Deus. Está tudo escrito aqui. Tudo escrito.
O que é que mais nós precisamos nesse mundo tão maligno, tão cruel e diabólico? Essa é a palavra que se aplica a este mundo. O que é que mais precisamos aqui? A presença de Deus dentro de nós. Sem ela, não somos nada. Ou, sem ela, a pessoa é uma marionete. O inimigo faz muitas vezes de peteca, faz o que ele quer. Como Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era uma coisa. Mas depois que conheceu, meu Deus do céu, é muito forte. É muito forte. Em quem Paulo se transformou? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E hoje ele pode nos ensinar o caminho em que devemos seguir, de que maneira fazer. Louvado seja Deus. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meu Pai, é muita coisa. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Essa é a palavra que o Espírito Santo me deu para cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.